Ah, já tem 3 pessoas já. Paz do Senhor, gente. Estou esperando mais um pouco para que a gente comece, tá? Deus abençoe, irmãos. Já vamos começar em alguns minutos, irmãos. Paz, Cleusa, tudo bem? Tudo jóia? Deixa eu usar aqui o tablet. Enquanto isso, vocês já vão abrindo aí a Bíblia em Marcos 1 e nós vamos entrar no versículo 1, nós vamos entrar no 28. Paz. Tudo bem? Tudo jóia, Evair? Chegando na live. Bom, gente, nesses dias que a gente está de quarentena, nós estamos, às vezes, parados e tendo tempo de sobra e às vezes ficando até depressivo. Tem gente que está ficando depressiva, isso não pode, né? E eu me propus a fazer, principalmente para os jovens, fazer essa live, fazer esse vídeo, a gente estudar o livro de Marcos junto, que é um dos evangelhos mais curtos, né? E ontem a gente pregou na igreja vazia, é diferente, é difícil, mas Deus deu graça e a gente está aqui, né? A gente está aqui. Deixa eu só ajeitar melhor aqui a câmera. E nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Bom, irmãos, depois eu vou passar, para vocês esse vídeo. Ele vai ficar armazenado. Depois eu coloco ele no YouTube para que mais pessoas vejam, tá? Então, quem não puder ficar assistindo até o fim, não se preocupa, porque a gente vai estar deixando isso disponível, ok? Pai do Senhor, irmão Marcos, Pai do Senhor, Vanessa, Evair, Pai do Senhor, Juliana, nós agradecemos. Então vamos começar. Nós paramos, na verdade, nós paramos na cura do endemoniado de Cafarnaum, em Marcos 1. Né? A gente estava falando sobre o grande momento em que Jesus ele não ficou conversando, né? Ele não ficou batendo papo com o diabo, né? Como muitas pessoas fazem. Ele diz: cala-te e saia dele. E a nossa vida, quando nós tivermos que expulsar demônios, a gente tem que entender isso. Cale-te e saia dele, né? A gente precisa ter essa noção, tá? Só recapitulando onde nós paramos ontem, quando ele expulsou um endemoniado de Cafarnaum. Ele disse: cale-te e saia. É isso. Às vezes você tem medo. Oi, Evanildo, Laísa, tudo bom, gente? Deus abençoe, Priscila. Quando o Senhor, ele nos mostra nessa parte do Evangelho como que nós expulsamos os demônios. Os demônios existem sim. Hoje, até de certa forma, eles aparecem de modo mais discreto, né? Em alguns momentos aparece realmente como antigamente, né? Possesso. Oi, Denise, oi, Priscila. Possesso, e nós temos que ser firmes nas autoridades, na autoridade do Senhor, não na nossa autoridade. Você nunca vai conseguir expulsar um demônio. Por você não. É no nome de Jesus. É na autoridade de Jesus. Amém? E aí nós entramos na cura da sogra de Pedro. Versículo 29. Eu vou ler em NVI, tá?
porque eu acho que é uma versão mais fácil de entender. Eu prefiro a NVI, ok? No Marcos 1, no capítulo 30, no versículo 35, diz assim: De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram: Todos estão te procurando. Jesus respondeu: Vamos para o outro lugar, para os povoados vizinhos, para que eu também lá pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando o demônio. Aliás, irmãos, peraí que eu pulei aqui, calma lá, estou errado aqui. Em Marcos 1, no capítulo 29. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão, Pedro no caso, estava de cama e com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa, e Jesus curou muitos que sofriam várias doenças. Também expulsou muitos demônios, não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Olha que interessante, né? Jesus, ele cura a sogra de Pedro, e o interessante é que quando ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Deus ali já estava no início do evangelho, no início da caminhada dele, e ele estava pronto, né, já para fazer curas e maravilhas. Então tudo que está aqui no evangelho tem uma razão, né? Ele já mostra para Pedro que ele se importa não somente com Pedro, mas ele se importa também com a família de Pedro, né? Nós precisamos disso. Ao Edson, grande Edson, bocha, bocha, bocha. Aí só ele sabe, ele é meu amigo de juventude. Fica aqui, Edson, que eu estou falando sobre o livro de Marcos. Então, irmãos, quando curou a sogra de Pedro, se você olhar a palavra, fala: poxa vida, por que que eu, né, estou vivendo essa situação, né? Por que que coloca a cura de uma sogra? Ele curou tanta gente. E aí você fica a se perguntar, mas naquele momento era o início da caminhada de Jesus. E ele veio mostrar para Pedro que ele estava cuidando, ele cuidava da família de Pedro, ele estava junto com Pedro, os familiares. Ele não desampara ninguém, ele não desampara nenhum familiar nosso quando a gente está na caminhada junto com ele. E é por isso que esta parte entrou no Evangelho. O interessante é que ela, em agradecimento, já começou a servi-los, né? Ela começou já a servir ali os discípulos que estavam com ele, André, o seu irmão, né? Então a gente precisa entender isso, tá? Ao anoitecer, depois do pôr do sol, no versículo 32, o povo levou Jesus, todos os doentes demoniados, toda a cidade se reuniu à porta da casa da sogra de Pedro. E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças, também expulsou muitos demônios, não permitiam, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Jesus proibiu, porque você viu na primeira aparição, quando ele expulsou o primeiro demônio, você viu que eles estavam falando: quem és tu? Tu és o servo, né? Ele já dava, os demônios já falavam quem era Deus, né? E ele já falava: olha, fica em silêncio. Ele nem conversava, ele expulsava, irmãos. Então, espírito maligno, a gente não tem que conversar. Não tem conversa com demônio, tá? É o que a Bíblia deixa bem claro, e Jesus não permitia que eles nem falassem, certo? Porque o diabo é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira, irmãos. Ok? O diabo é o pai da mentira. Não se esqueça disso. Nós estamos vivendo um momento, gente. Olha, esse momento é
é tão grande. Pai do Senhor, velho, esse momento é tão tremendo que tá tanta gente mentindo, inventando. E de certa forma, quando a gente fala, isso é diabólico, a mentira é algo diabólico. Mentira é algo diabólico, tá? A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Quando eu ajo com mentira, não tem mentirinha pequena, grande. Mentira é mentira, irmão. Mentira é mentira. E mentira, a raiz dele está no mal, está no demônio. Amém? Jesus ora num lugar deserto. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se e saiu de casa para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram: Todos estão te procurando. Jesus respondeu: Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Foi para isso que ele veio. Então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Então Jesus, ele foi para um lugar deserto e foi orar. Orar. Oração é isso, irmão. Oração é você com Deus. Tem gente que, assim, claro que orar em público Deus também se agrada. Mas a oração é um momento de intimidade que você tem com o Senhor. É um momento de intimidade que você tem com Deus. Então você precisa entender isso. Amém? Que é um momento de oração, um momento que você está se preparando para Deus, está esperando algo de Deus, tá? E aí ele diz assim no versículo seguinte, no fim desse versículo, aliás, no 38, ele diz assim: Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que eu também lá pregue. Foi para isso que eu vim. Jesus veio pregar as boas novas, irmãos. Jesus veio pregar as boas novas. Amém? Então, nunca se esqueça disso. Foi para isso que ele veio e ele vai voltar. Só que não é mais para pregar, porque pregar agora serve para mim e para você. A pregação. A pregação do Evangelho agora é de nossa responsabilidade, minha e sua. Amém? Então que a gente sempre esteja preparado para pregar o Evangelho. Estejamos prontos para pregar o Evangelho, tá? Então nunca deixe de pregar, porque a próxima vez que Jesus entrar, que Jesus voltar, ele vai voltar para julgar. Ele vai voltar para levar a sua igreja e ele vai voltar para julgar. O período de pregação ele já fez. E é isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Ele deixou esse mandamento para nós: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O que eu estou fazendo aqui é pregar o Evangelho. Nesse exato momento, pregar o Evangelho. Isso é ordenança, irmão. Isso é ordenança, tá? A gente tem que entender que ele falou: foi para isso que eu vim. E nós, como os discípulos dele, é para isso que nós viemos também. Deus nos colocou para pregar o Evangelho. Daniel, não sei pregar. Mentira. Você não sabe pregar, você tem um auxiliar que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Amém? E ele percorreu toda a Galiléia pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Essa foi por que ele veio. Pregar as boas novas e tirar os oprimidos, né? Por Satanás, por nós, né? Às vezes nós nos encontramos, né? Não nós, mas o mundo se encontra oprimido por Satanás. E às vezes fisicamente e espiritualmente. E ele veio e é a nossa tarefa, é pregar o Evangelho. A nossa tarefa é expulsar demônio, irmão. Sabia disso? Quem aqui de vocês que estão aqui me assistindo, vocês têm receio de expulsar demônio? Alguns de vocês já expulsaram algum demônio? Nós sabemos que é uma tarefa árdua, difícil, mas nós precisamos ter essa noção de expulsar os demônios. Nós precisamos saber que essa é a nossa missão também, expulsar os demônios, amém? Bom, aí tem, para terminar o capítulo 1, e amanhã a gente começa o 2, hoje vai ser uma live bem curtinha.
A cura de um leproso. Um leproso aproximou dele. Não gostaria de lidar com... Espera só um momentinho. Evanildo, não gostaria de lidar com o quê? Com demônios? Então a gente precisa, irmãos. A gente é discípulo de Cristo. Ele veio, ele mostrou e a gente precisa ter isso. Né? A gente não gostaria, ninguém gostaria de expulsar um demônio, queria que todos fossem salvos e libertos, mas o mundo está aí para a gente fazer na autoridade dele. Amém? A cura de um leproso, versículo 40. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Que seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus os despediu com uma severa advertência: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Irmãos, nessa hora mostra que Jesus, ele não veio já de início para quebrar a lei. Ele veio para cumprir a lei. E ele estava durante o ministério dele, tanto que ele curou o leproso, ainda falou: olha, vai lá e entregue a oferta de cura de leproso, porque se você ler a Torá, o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, você vai ver que tem a questão de levar a oferta quando você é curado de uma lepra. E Jesus diz: olha, vai e leve a oferta. Tá? Jesus curou, mas não tirou, porque ainda não era chegado o momento da nova aliança estar com o mundo. Foi só depois da crucificação. Mas Jesus disse para ele: vai lá e leva ao sumo sacerdote para ver que você foi limpo e entregue as ofertas ao sumo sacerdote. Amém? Então, ele veio para cumprir a lei e para nos dar uma nova lei, a lei da vida eterna. Né? Então, ele está bem no início do Evangelho e ele vai seguir isso até o fim. Amém? Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso Jesus não podia mais publicamente entrar em nenhuma cidade, mas ficava fora em lugares solitários. Todavia, assim mesmo vinha a ele gente de todas as partes. Jesus mandou ele: não fala nada. Mas a bênção foi tão grande, que esse leproso ele saiu contando. Né? Ele até fez algo que reprovaria o Senhor. O Senhor falou: não conta. Né? Que ele queria fazer a coisa ser conhecido não só pelas maravilhas, mas pela mensagem. Mas ele veio também para livrar os cativos, os oprimidos, irmãos. Esse homem era oprimido de uma lepra. E Jesus sabia o que ia acontecer. Jesus sabia. Né? E ele mesmo assim ele não conseguiu. Por que ele disse para a pessoa não espalhar a notícia? Para ele poder entrar nos lugares e espalhar melhor a notícia. Ficou difícil para ele fazer isso. Ficou muito difícil para ele. Depois que o leproso começou a divulgar que ele era o Salvador, o que curava, o que lhe curou milagrosamente, a cidade inteira foi atrás dele. E isso impediu, de certa forma, de Jesus ir aos lugares. Irmãos, deu uma queda aqui na internet, eu esqueci de concluir aqui no meu Wi-Fi. Vocês estão me vendo? Você está me vendo? Dá um joinha aí, gente. Dá um like aí. Só para a gente terminar. Então, voltando. Por que Jesus mandou aquele leproso não falar nada? Tinha uma razão. Ele tinha que estar ali. Ele tinha que, na verdade, entrar naquela cidade e pregar o evangelho. E aí o leproso
começou a espalhar, porque era tão grande a glória que aconteceu na vida dele, que ele teve que falar. Né? Ele teve que falar, não teve jeito, ele teve que falar. E aí começou o quê? No versículo diz o seguinte: por isso Jesus, no versículo 95, ele porém saiu e começou a tornar público o fato. Já vou responder, Edson. Só vou terminar, já vou responder, tá? Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente de todas as partes. Então Jesus pediu: olha, não conte que eu te curei, porque ele precisava ir mais adentro daquela cidade, pregar o evangelho, pregar as boas novas, que ele era a salvação. E aí, quando o leproso começou a contar, multidões foram atrás de Jesus. Multidões queriam a cura, tanto que ele teve que ficar para fora da cidade para receber toda essa gente. E em relação a demônio, que o Edson está me perguntando aqui, eu sei que o Edson ele é de uma corrente espírita. Edson, a gente entende o Evangelho, a Bíblia é bem clara, né? Tanto que você tem o livro segundo Allan Kardec, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, e aí para minha visão, a visão evangélica, a visão cristã, né? Evangélica, a gente acha que teve realmente algumas distorções da Bíblia, e você percebe que com o espírito imundo, né? A gente fala, porque a ideia do espiritismo é que todo mundo tem um momento de evolução, mas a Bíblia é bem clara, tá? A Bíblia é bem clara. Aquele que se manifesta fora do padrão é demônio, ok? Não entra espírito bom, né? No Evangelho, o Evangelho é bem claro, né? Não tem nada de carência, tá? No que eu creio, irmão. Eu, sabe, respeito a sua crença, respeito o que você crê, mas a verdade é uma só, irmão. A Bíblia é bem clara. Ali ele expulsou um demônio, sabe? Um demônio. Então, quando você tem pessoas que você acha que está com espíritos que obsessores, essas coisas, irmãos, a Bíblia é bem clara, tá, Edson? No modo de ver meu e no modo de ver cristão, a Bíblia é bem clara, é demônio, tá? É demônio, e demônio são aqueles anjos rebeldes que caíram, né? Após a luta que Lúcifer foi ter, Satanás foi tentar tomar o trono de Deus, e eles estão aqui para nos tirar do foco, tá? Eles estão aqui para nos iludir, ok? Não ache que na verdade são espíritos menos evoluídos. Isso é uma visão espírita, eu respeito essa visão, não concordo com ela, né? Eu concordo no que a Bíblia diz, no que a palavra diz, e a palavra diz que são demônios. A palavra diz que são demônios e que Jesus nem conversou. E uma coisa que eu acho bem interessante quando a gente fala, e eu não vou entrar em demonologia, né? Mas uma coisa que a gente fala e o que eu vejo, irmão, é que Satanás é extremamente inteligente. E a palavra diz que ele se transforma, que a palavra sempre se transforma. Olha, Edson, de nada, mas deixa eu só terminar para você aqui. A Bíblia diz que Lúcifer, ele se transforma em anjo de luz para nos enganar, tá? Se transforma em anjo de luz. E aí, qual é o objetivo principal de Satanás? O objetivo principal de Satanás, Edson, é tirar a gente do foco, que é seguir Jesus. E inclusive, se cria até um evangelho diferente para que a gente saia do foco. Paulo deixou bem claro, se eu não me engano, está em Gálatas 1,
8:9, que se alguém, inclusive, ô Jean, forte abraço, tudo de bom? Que se alguém aparecer com um evangelho diferente desse que é apresentado, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Gálatas 1:8-9 diz isso. E você tem várias vertentes apresentando vários evangelhos, mas Paulo deixa bem claro, inspirado pelo Espírito Santo, se alguém lhe trouxer um evangelho diferente deste que é pregado, o evangelho genuíno, seja amaldiçoado. Então, irmão, eu creio que o Espiritismo tem pessoas muito caridosas, pessoas fantásticas, pessoas boas mesmo, mas não é o caminho. Não é o caminho. Mas respeito, se a pessoa ela tem a fé dela, eu respeito. Mas eu estou aqui. A tradução cristã, evangélica das Escrituras deixam bem claro. Não tem meio termo. O catolicismo ainda prega um lugar chamado purgatório. Não existe purgatório. Não existe purgatório. Né? Então, nós precisamos entender o seguinte: ou é céu ou é inferno. O que passar disso, irmão, é engano, é mentira. Tá? A eternidade, Edson, ela depende só de uma pessoa. Em João 14,6, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não é por você, Edson. Você pode fazer as melhores obras do mundo. Isso não vai garantir a sua eternidade. Não vai, irmão. Não vai garantir. O que vai garantir a sua eternidade é se render aos pés de Jesus. Tá? Se renda aos pés de Jesus. Verdadeiramente se renda aos pés de Jesus. Tenha uma vida com Cristo, uma vida plena. Amém? Então eu espero que você tenha entendido, né? Isaías, olha como é forte. O profeta Isaías, Edson, que é o maior profeta messiânico, ele disse que as nossas obras perante Deus são como trapos de imundícia. Trapos de imundícia. Olha como é forte. Então, a gente tem que fazer o bem, mas a gente tem que ir além. Amém? Gente, por hoje é só. Nós paramos aqui. Amanhã a gente começa o capítulo 2. E vai dar pano para manga também. Porque amanhã eu sei que tem um colega nosso aqui, um irmão querido meu, que é adventista, e amanhã vai falar de sábado. Mas eu quero que o Evanildo só assista, hein, Evanildo? Certo? Mas amanhã nós vamos falar, no capítulo 2, nós vamos falar sobre o sábado, certo? Então se preparem. Eu estou escolhendo esse horário, eu não sei se é melhor esse horário ou às 6 da tarde, por causa da janta das pessoas. Mas a gente vai ver direitinho esse horário, tá bom, gente? Obrigado a todos que ficaram até aqui. E logo logo eu carrego essa live para o YouTube. E leiam a palavra. Leiam mesmo o capítulo 2 para amanhã a gente conversar bastante. E venham com dúvidas. Que Deus vos abençoe. Que Deus vos abençoe. Amém? Amém. Depois a gente conversa mais, Edson. Allan Kardec não codificou nada não, irmão. Allan Kardec, na verdade, ele perverteu o evangelho. Amém? Um abraço. Fica com Deus, irmãos. Tchau, tchau.